Você que tem ainda seu papai junto com você, já ligou para ele, já esteve com ele? Levanta a mão aí quem já ligou para o papai ou esteve com o papai. Aproveite bem, aproveite bem. Mas se você, como eu, seu papai já partiu para o Senhor, você não está órfão, amém? A Bíblia diz que nós temos um Pai que é Pai da eternidade. Um dos nomes de Jesus é Pai da eternidade. Por quê? Porque Deus sabe que nosso Pai terreno um dia parte. Mas o nosso Pai celestial já existia e continuará existindo. Amém? Ele é o nosso Pai. Glória a Deus. Nós vamos falar um pouquinho hoje a respeito de homens de verdade. Amém? Alguns podem pensar, está difícil hoje em dia. Misericórdia, né? Mas na casa do Senhor é onde deve ter, amém? Homens de verdade. Amém? Nós vamos ver na palavra do Senhor. Então, vou falar um pouquinho de sacerdócio da casa. É preciso restaurar. Ainda essa semana, conversando com algumas pessoas, e nós estávamos conversando a respeito do crescer e multiplicar e encher a terra, né? E a pastora Nadir estava falando que hoje as pessoas não querem ter bastante filhos, né? Elas não querem ter, mas deveriam ter bastante, né? E ensinar direito para povoar de servos e servas de Deus, né? Daí nós estávamos falando, mas o problema é o sacerdócio. Não adianta ter aquele montão de filho, se não estiver exercendo sacerdócio, vai criar filho para o mundo. Vocês estão entendendo? O sacerdócio da casa, o governo e o sacerdócio da casa, Deus entregou ao homem. Deus entregou ao homem. Há coisas que nós vemos na Bíblia que a mulher não pode fazer. Por mais boa vontade que ela tenha, cabe ao homem fazer. Então, nós vamos ver um pouquinho hoje, é muita coisa, não dá tempo de ver tudo. Mas eu tinha prometido para algumas pessoas que me perguntaram pela internet que eu falaria um pouco sobre isso hoje. Algumas não são de outros lugares, não podem estar aqui, mas elas estão esperando depois o material na internet. Então, eu vou falar um pouquinho. É importante que você vá anotando, estude em casa. Você que já é pai, você que já é marido, e você jovem que não casou ainda, precisa entender isso. Amém? Toda moça deveria ver se o rapaz já entende esses princípios antes de casar com ele. Porque ela está arrumando uma cobertura, um telhado, um muro de proteção para ela, né? Então, é no mínimo inteligente ela se certificar de que estará bem cercada e bem coberta. Amém? Porque ela está arrumando um sacerdote e rei na sua casa. O homem é sacerdote e rei. Amém? A mulher é a sacerdotisa e rainha. Mas o governo, como a Bíblia diz, o cabeça é o marido. Amém? Eu estou aqui debaixo do manto do meu marido. O que eu sou é resultado do pastoreamento dele. Amém? E é também o padrão para todo o rebanho que está debaixo do pastoreio dele. Eu sou o padrão de vocês. Alô? Tá bom? Debaixo do pastoreio dele. Então, eu tenho um manto sobre a minha cabeça. Estou debaixo da autoridade dele. A palavra de Deus diz que a mulher não pode exercer certas funções se ela estiver descoberta. Então, graças a Deus, eu tenho cobertura sacerdotal, governamental e apostólica sobre a minha vida. Amém? E vocês também. Amém? E vocês também. Então, nós vamos ver um pouquinho desses princípios. Quando o sacerdócio do lar, o sacerdócio na família for restaurado, muitos, quase
100% quase dos problemas serão solucionados. Problema de rebeldia, problema de abandono, de pessoa que se desvia, que não vive o evangelho. Tudo isso vai ser solucionado quando houver pastoreamento dentro das casas. O que acontece hoje em dia? A maioria delega para a igreja, delega para a escola a sua responsabilidade. Como eu já contei outra vez, eu fiquei até assustada quando cheguei passei do lado do corredor, tinha a salinha das crianças, e uma mãe estava dando uma bronca na professora da salinha. E eu falei, por que essa irmã está dando bronca nas irmãs ali que estão cuidando das crianças? Ela estava dizendo, o que vocês estão ensinando aqui para minha filha? Porque hoje eu pedi para minha filha orar para o café da manhã e ela não sabia. Vocês não ensinaram. Detalhe, a filha dela tinha 6 anos de idade. Quem deveria ter ensinado a criança a dar graças antes do alimento? Era a professora da escola dominical, gente? Não. Então, as pessoas estão transferindo. Não vou usar a palavra delegar, mas não é essa. Você não pode delegar fora do propósito de Deus. Que seria delargar, né? Deus não aprova isso. Toda delegação de autoridade, ela tem um fluxo do céu que ela deve acompanhar. Amém? Ela estava transferindo. Então, quando ajustamos o sacerdócio dentro da casa, os pastores não vão ter tanto trabalho, os líderes de jovens não vão ter tanto trabalho. É ou não é, gente? As irmãs da rede de mulheres, a pastora da rede de mulheres, não vai ter muito trabalho, porque ela vai ter uma irmã ali que é doutrinada pelo seu sacerdote. Ela é ensinada. Ela não faz o que dá na telha, ela não anda de qualquer jeito, ela tem um marido para corrigi-la, é o primeiro quando precisa. Não vou para a igreja, não. Por quê? Porque eu briguei com aquela irmã lá. Quero nem olhar para a cara dela. Que isso, meu amor? Isso não é coisa de crente, não. Vamos mudar de igreja. Que mudar de igreja? A Bíblia não manda fazer isso. Chega com o sacerdócio. Chega com exortação. Amém? Vocês estão tão quietinhos. Aleluia. Né? Que mudar de igreja o quê? Deus não mandou. Só porque você brigou com a irmã, vai lá e pede perdão para ela. Não, mano, não, vai, em nome de Jesus, mostra, está na Bíblia, vamos ler aqui, ó. Tem alguma coisa contra o seu irmão? Vai a ele. Eu não vou nem perguntar quantos maridos aqui já fizeram isso com a sua esposa, na hora que ela está meio destrambelhada, na TPM, né? Chegar com sacerdócio, com a esposa, com o filho. Não estou afim de ir e tal, não. Quem não estou afim, a gente não vai porque está afim ou não. A gente vai por compromisso. Sacerdócio. Quando houver sacerdócio nos lares, restauração, governo e sacerdócio, vai ficar mais fácil pastorear. A igreja vai conquistar território. As famílias estarão estruturadas. Amém, queridos? Aleluia. Então, para vocês não pensarem que eu estou inventando, vamos ver na palavra do Senhor. Amém? Alguns textos eu vou ler aqui, você anota, outros depois a Kátia vai pôr ali. Alguns eu acrescentei, ela não tem ainda lá. Não deu tempo de passar para ela. Ok? Deus está buscando homens de verdade. Quantos podem dizer assim, eis-me aqui, Senhor? Misericórdia, eu esperava aquele voz de trovão. Vamos lá mais bonito? Deus está procurando homens de verdade. Onde estão eles? Glória a Deus, amém. Aleluia. Êxodo capítulo 18. Êxodo capítulo 18.
verso 20 e 21. E declara-lhes os estatutos e as leis, e faze-lhes saber o caminho em que devem andar, e a obra que devem fazer. E tu, dentre todo o povo, procura homens de verdade, tementes a Deus, homens capazes, que odeiem a avareza, e põe-nos sobre eles por maioral de 1.000, de 100, de 50 e de 10. Quando Deus quis levantar líderes em Israel para aliviar o trabalho de Moisés, Deus falou: levanta no meio do povo homens de verdade. Amados, isso aqui não está só no Velho Testamento, não. Tem lá no Novo Testamento também. Também fala que tem que ser homens de verdade, homens de palavra, homens confiáveis. Que a sua palavra tenha peso. Não é aquele que fala, conta comigo, pastor, e daqui a pouco é o primeiro que não quer saber, que sai fora. Homens, coloque isso para ser diácono da igreja, viu? Homens confiáveis, capazes, boa reputação, honestos, cheios de sabedoria e do Espírito Santo. Qualificações básicas para ser um diácono da igreja. Servir a mesas. Cuidar de órfãos e viúvas. Vocês estão entendendo? Então, no Novo Testamento também confirma o que está aqui no Velho Testamento. Homens de verdade. Homens de verdade. Não avarentos. Se é avarento, não está qualificado. O avarento chega a hora de ir para a igreja ou tem compromisso na igreja, ele não quer, porque não, eu tenho que ganhar dinheiro, ganhar dinheiro, ganhar dinheiro, ganhar dinheiro. Ele só pensa nas coisas materiais. E nós temos que ter o princípio. Cabeça no céu, amém? Mas os pés na rocha, amém? Os pés, e saber lidar com as responsabilidades espirituais e materiais. Procura dentre o povo homens de verdade, tementes a Deus. Então tem que ter temor a Deus. Não pode ser avarento. E coloque na liderança. Homens de aliança com Deus e com a família, lá em Josué 24, anota aí, depois você lê. Do verso 14 em diante ele diz: agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade. Me ajuda e fala para o irmão, com sinceridade, viu, irmão? Com sinceridade e com verdade. Ó a verdade aqui de novo. Por que ele fala tanto homem de verdade? Cristão de verdade. Por quê? Porque ele não pode ser uma coisa dentro da igreja e outra coisa fora. Uma pessoa que é uma coisa dentro da igreja e outra fora da igreja é uma pessoa de verdade? Não. Uma pessoa que é uma na tua frente e outra quando você não está perto é de verdade? Não. Então, sempre que a palavra do Senhor, ela fala de qualificações, de pessoas que Deus está procurando para honrar, para dar autoridade, para usar neste mundo, a verdade estará ali. Onde ela for, dentro e fora da igreja, na tua frente ou quando está longe de você, ela é de verdade. Ela não é sua amiga na sua frente e quando você está longe, está descendo a lenha, né? Falando mal, criticando ou ajudando os outros a criticar, que dá na mesma. Além de pecar, tem gente que ainda faz o outro pecar, ainda envolve o outro na mentira, na fofoca. Então a Bíblia diz, homens de verdade, ele está dizendo, sirva a Deus, tema ao Senhor, sirva-o com sinceridade e com verdade. Aí no verso 15 ele diz, porém, se vos parece mal
servir ao Senhor, se você não quer servir a Deus, escolha quem você quer servir. Aos deuses a quem os seus pais serviram? Ou os deuses dos povos, dos amorreus, onde você mora? Aí ele diz, escolha, se você não quer servir a Deus, escolha quem que você quer servir. Você quer servir os deuses, como aquela pessoa que diz, não, a religião da minha família é essa e eu não mudo. Eles decidiram escolher os deuses dos seus pais. Escolha quem você quer servir, mas ele diz assim, ó, porém, ó o homem de verdade, o homem de Deus, porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Serviremos Adonai. A palavra aqui é Adonai, o Rei do Universo, o Senhor da verdade, aquele que nos criou desde o ventre da nossa mãe, que nós existimos porque Ele quis, senão não existiríamos. Escolha, pois, quem você quer servir, porque aqui dentro desta casa já tem um Senhor, já tem um Deus. Amém? Não importa, queridos, o que a sociedade dita. Porque o modelo de família agora na sociedade, na atualidade, é outro. Eles que escolham, porém, dentro da nossa casa, se serve Adonai. E vai ser do jeito que Adonai quer na sua palavra. Vocês estão entendendo? Você pode ter a família do jeito que você quiser, ter o direito. Escolha. Mas não venha querer interferir dentro da minha casa. Aqui já há uma decisão. Eu já decidi, eu e a minha casa. Veja que coisa maravilhosa, gente, que ele fala pela sua casa. Ele fala pela sua casa, que é o seu reino, porque ele é rei da sua casa. Se o vizinho não quer servir a Deus, se o outro vizinho, o parente, o amigo, o primo não quer, é direito deles. Eu digo sempre, ninguém é obrigado a ir para o céu, só vai para o céu quem quer. Se a pessoa não quer ir para o céu, se a pessoa não quer servir a Deus, é direito dela. Eu quero mesmo é as trevas. Eu quero mesmo é pecado. Capaz, pastor, que tem gente assim. Leia João capítulo 3, para você ver se não tem. A condenação é essa. A luz veio ao mundo. Quem que é a luz? Jesus. Mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Que luz? Não quero luz, não. Eu gosto do escurinho. Eu gosto a Bíblia diz, eles gostam do escuro porque suas obras são más, e elas não podem ser feitas à luz. Tudo que você tem que ficar se escondendo para fazer, toma cuidado. Vamos lá, mas não conta para os seus pais, não. Vamos em tal lugar, mas não fala para o pastor, não. Quem é da luz, ama a luz. A condenação é essa. A luz veio, a luz é revelação, é ensino. A luz veio ao mundo, mas eles mesmo sabendo da verdade, amaram, quiseram, desejaram mais permanecer nas trevas. Não, eu sei o que a Bíblia diz, eu sei o que Deus quer. Mas fazer o que se eu gosto desse pecado? Eu gosto de viver assim, vou fazer o quê? Eu não aguento viver de outro jeito que não seja esse. Mas você já aprendeu que Deus que te criou, Ele escreveu no manual do Criador. Quantos já viram o manual do fabricante aí? Levanta a mão. O fabricante faz um manual e Deus Criador também fez um manual. Qual é o manual? A Bíblia. Ele falou, se você andar por isso aqui, eu dou garantia. Eu dou garantia. Agora, se você sair, onde que está escrito isso? Deuteronômio capítulo 28. Veja lá para você ver.
A garantia de Deus. Se você atentamente ouvir, obedecer, praticar a minha palavra, todas essas bênçãos correrão atrás de você. Ô, coisa boa para correr atrás da gente, é bênção, né? Todas essas coisas correrão atrás de você. A bênção, ela agarrará você e vai ficar com você. Gente que a bênção está grudada nela. Ela é abençoada quando chega, quando sai. Ela é abençoada em tudo que ela pôr as mãos, diz a Bíblia. Mas, se você quebrar, você não obedeceu o que o manual diz, o que acontece, gente? Quem que corre atrás? A maldição. Misericórdia. Depois você lê lá, você vai ver que eu não estou inventando nada. Ok? Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, cada homem de verdade, ele não fala só por si. Eu já vi pessoas dizendo assim, eu vou para a igreja, se meus filhos não quiserem, vai fazer o quê? E você vai ver, a criança tem 10 anos de idade. Cadê, irmão? Seu filho não está vindo para a igreja? Não quis, pastor. Mas que idade que ele tem? 8 anos, 10 anos. Misericórdia. Trata com isso dentro da sua casa. Eu não estou falando que você vai amarrar e pôr uma algema e trazer para a igreja. Literalmente falando, não, mas você pode amarrar em oração. Amém? Eu já expliquei isso aí. A Bíblia diz, trazendo cativo todo o pensamento. Vai lá no seu quarto, está amarrado todos esses pensamentos do meu filho aí. Essa frieza, essa apatia, esse afastamento das coisas espirituais, está amarrado. Todo demônio que estiver por trás disso, eu te amarro e te amordaço. Quantas vezes nós tivemos que fazer isso? Quantas vezes? Quando sente o espírito de frieza, de apatia chegando, você não vai amarrar literalmente e trazer o filho, mas você vai em oração, amém? É guerra, é batalha espiritual. Então ele diz aqui, eu não sei o que a sociedade quer para a família dela, o que o vizinho quer, meus parentes, amigos, colegas do trabalho, da faculdade. Eu não sei, é direito deles. Se eles não querem servir a Deus. É isso que ele está dizendo. Mas, dentro da minha casa, mando eu. Amém? É a postura de cada sacerdote. Eu e a minha casa. O rapaz, quando vai casar com a moça, ele já tem que estabelecer isso aqui. Você vai casar comigo? Eu tenho princípios. Eu creio em Deus e vou criar meus filhos nos princípios da palavra de Deus. Então eu não quero. Vá com Deus. Certamente Deus tem coisa melhor para você. Eu já falei, do Adão e da Eva, lembram disso? Adão estava lá sozinho. Deus falou, Adão, vai lá nomear os bichos, né? Passou todos os animais na frente do Adão. E Adão teve que relacionar. Eu explico isso num livro, Com Quem Casar, que eu estou escrevendo. Eu explico que o Adão, Deus fez ele relacionar. Sabia que nomear significa relacionar? Quando passou o leão, ele deu o nome de leão, ele tinha que achar os casais. Nomear não é só, deixa eu ver que cara de quê que você tem. Não, nomear também é relacionar. Ele teve que dar nome, ele teve que fazer os pares. Por isso que tinha que ser compatível. Quando Deus falou, vou fazer para ele uma ajudadora idônea, compatível, ele sabia do que Deus estava falando. Porque ele teve que achar a companheira compatível, idônea para o leão. Não basta ser uma outra felina. Tinha que ser da mesma categoria do leão. Deixa eu pôr ali uma gatinha para casar com o leão. Ia dar certo? Não ia dar certo. Mas é tudo felino mesmo. Não.
ele falou, esse é o leão, qual que é compatível com ele? A leoa. E assim ele foi relacionando, dando nome. Os jovens que não casaram ainda, você tem que dar nomes. E são vários princípios que Deus foi me mostrando na Bíblia. A mesma coisa aconteceu na Arca de Noé. A mesma coisa. Os animaizinhos vinham, eles vinham em pares. Em pares. O casalzinho idôneo não podia juntar se não fosse idôneo, se não fosse compatível. Antes de Deus trazer a Eva para o Adão, todos os bichos passaram na frente dele. E ele viu que para ele não tinha nenhum compatível. Vocês já leram isso na Bíblia? Adão viu que todos tinham uma companheira. Já leram ou não? Adão viu, mas para ele não tinha. Glória a Deus que o Adão viu que no meio da bicharada não tinha nada para ele. Eu falo sempre para os jovens, eles já me ouviram falar, não vai pegando o primeiro bicho que passa. Só porque é um bicho bonitinho. Cuidado, pode custar caro depois. Misericórdia. Então, espera, deixa passar. Se não deu certo, não era para você. Deixa passar. Até que Deus vai criar do teu lado. Faz assim, rapaz, assim, do teu lado. Aliás, do teu lado esquerdo, né? Deus vai tirar de você a tua companheira. Eu explico isso também no livro. Como assim ele vai tirar de mim? Como assim? Lembra que nós estudamos que Deus escreveu o nosso livro, nossa história num livro lá no céu antes de nós existirmos? E na tua história, do propósito da tua existência, Deus já preparou uma companheira para você. Talvez você não a encontrou ainda. Teve um que falou, pastora, por enquanto só estão passando os animais, né? Não deu certo, misericórdia, né? Então, espere, irmão, descansa no Senhor. Quando Adão dormiu, Deus preparou para ele, amém? Tirou dele, do propósito. O que significa isso? Tem que encaixar com o propósito da sua existência, amém? Tem que encaixar com o propósito da sua existência. Deus já preparou, já determinou, como Ele preparou a Rebeca. Ele preparou a Rebeca para o Isaac. Ele preparou alguém para você. Eu contei para o meu marido que eu tinha um corte antes dele, que não deu certo. Aleluia, né? Deus cortou o corte, aleluia. Que graças a Deus não deu certo. E quando não deu certo, eu chorei muito. E eu fui para a oração e chorei. Aí Deus usou uma profeta do Senhor que veio, colocou a mão na minha cabeça. E Deus, delicadamente, Ele me disse assim, por que choras, mulher? Bem delicado assim. Por que choras, mulher? Eu já não falei no teu coração. E Ele já tinha falado mesmo. Por isso que eu terminei. Eu já não falei no teu coração que não era ele. Aí o que Deus falou depois, eu chorei mais, fiquei mais desesperada, né? Ele falou, Ele falou, você é um presente que eu vou dar para o meu servo muito amado. Aí eu chorei, porque eu já estava melancólica, ainda em vez dele falar, e você vai receber um presente, né? Eu queria, claro que é, né? Mas na hora ele falou, você será um presente que eu vou dar para o meu servo muito amado, viu? Cuida do teu presente, hein? E graças a Deus, eu falei, e Deus direcionou todas as coisas. Hoje eu sei, graças a Deus, né? Louvado seja Deus. Que realmente não tinha nada a ver, não era compatível, né? Aleluia.
Deus já tinha visto vocês todos no nosso chamado, amém? Glória a Deus, e tudo que tem acontecido e cada um que Deus vem acrescentando. Quando Deus nos uniu, Ele falou, é para dar muito prejuízo para o reino das trevas. Graças a Deus. Então tem que sair do seu chamado. Você não vai ter que ficar sofrendo, viu, moço e moça? Se você tem que ficar sofrendo, aí eu tenho que conquistar, mas ele não gosta de mim, sai fora. Quando for de Deus, ele vai gostar de você, e você vai gostar dele, e os pais vão abençoar. Vai ser bênção, não vai atrapalhar seu ministério, não vai atrapalhar, não vai tirar você da igreja, se for de Deus. Vai somar, amém? Deixa eu parar, senão eu vou contar todo o livro. Tem que esperar, depois vocês compram, amém? Vocês compram, né? Amém, tá bom. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aqui já tem um Senhor determinado, amém? Então Deus fala com o homem determina qual é o Senhor que vai servir ali, ok? Devem ser reis e sacerdotes da sua casa para cumprir o propósito. Deus exige que o homem circuncide a sua casa. Quantos sabem o que é circuncisão? Todo homem tinha que circuncidar seus filhos. Ao 8º dia, tinha que circuncidar. O pai tinha que fazer isso para aliançar o seu filho e a sua descendência com Deus. Significa aliança geracional. Por isso que havia a circuncisão no membro masculino, que significa eu e a minha semente serviremos ao Senhor. O pai tinha que fazer isso junto com o sacerdote. Ok? Vamos ver na palavra de Deus o que acontece quando o homem não faz isso. Êxodo capítulo 4. Verso 24 até o 26. E aconteceu no caminho, numa estalagem, que o Senhor o encontrou e o quis matar. Quantos sabem de quem que está falando aqui? Do verso 21 ao 23, diz assim, e disse o Senhor a Moisés, quando voltares ao Egito, atenta que faças diante de Faraó todas as maravilhas que te tenho posto na tua mão. Mas eu lhe endurecerei o coração, para que não deixe o povo ir. Então dirás a Faraó, assim diz o Senhor, Israel é meu filho primogênito, e eu te tenho dito, deixa ir o meu filho para que me sirva. Mas você recusou. Eis que eu matarei a teu filho, o teu primogênito. Isso se cumpriu, vocês sabem depois, né? Deus matou o filho do faraó. Deus falou isso com Moisés, revelou o propósito escrito no céu para Moisés, no livro da vida do Moisés. E na cabeça de Deus funciona assim. Eu falei com ele que eu tenho um propósito para ele, revelei meu propósito para ele, ele tem que saber que a família dele está incluída. Quando o homem circuncidava o seu filho, ele estava envolvendo toda a sua família no propósito de Deus. Há livros escritos no céu, nós já vimos, para pessoas, para cidades, para nações, para igrejas, para famílias também. Uma vez Deus falou para o meu pai, eu escolhi você e os seus 12 filhos. Eu tenho um propósito chamado para cada um deles. Vocês estão entendendo? Então, na cabeça de Deus, eu falei com Moisés, agora a atitude dele faz parte de ser chamado, envolver a sua família no chamado. Envolver. E vamos ver o que ele fez, né? Aconteceu no caminho de cumprir o propósito, numa estalagem, que o Senhor o encontrou e o quis matar. Faz sentido para você? Deus chamar uma pessoa, dar uma visão para ela de dia e de noite ela vai dormir, Deus vai lá para matá-la? Faz sentido para você?
Por que Deus quis matá-lo? Verso 25, então Zípora, olha a esposa virtuosa aí. Se o Moisés tivesse casado com uma que não fosse compatível para ele, já estragava tudo aqui, gente. Então Zípora tomou uma pedra aguda e circuncidou o prepúcio de seu filho e lançou e disse, certamente me és um esposo sanguinário. O homem que não circuncida sua casa, ele é um homem sanguinário, ele é assassino da sua linhagem. Foi isso que ela quis dizer para ele. Deus ia matá-lo, gente, ia rejeitar a linhagem dele. A Zípora, glória a Deus, Deus preparou para Moisés uma filha de sacerdote. O pai da Zípora, Jetro, era sacerdote em Midian. Então ela entendia, ela discerniu. Olha que maravilha ter uma esposa que discerne. Ela discerniu, Deus está matando o meu marido, porque ele recebeu o chamado e não circuncidou a sua casa dentro do chamado. E ela pegou uma pedra aguda, tem tradução que diz pedra de pederneira, que é a pedra que parece ferro, que era o que eles usavam, e foi lá ela mesma, não era função da mulher. Isso aqui entra com 1 Coríntios capítulo 7. Quando o marido não é cristão, a mulher tem que santificar a casa. Santificar é exercer sacerdócio. Vai ser mais difícil? Vai ser pesado, sim. Mas algumas já estavam casadas, viu, jovens? Já estavam casadas quando aconteceu isso. Elas não foram escolher fora do propósito. Elas já estavam casadas, não tinham o que fazer. Algumas até perguntaram para o apóstolo Paulo, e agora, eu me separo? O apóstolo Paulo fala, não, se ele consente em deixar você servir a Deus, não o abandone. Agora, se ele colocar nesse patamar, ou Jesus ou eu, aí quem não deixa tudo por Jesus, não é digno dele, Jesus falou. Se ele chegar e colocar no patamar assim, ou Jesus ou eu, se você estiver casado comigo para a igreja, você não vai, aí se ficar nesse ponto, aí o apóstolo Paulo manda escolher Jesus. Ele diz, de onde sabes? Porque algumas diziam assim, apóstolo Paulo, por enquanto eu vou parar de ir para a igreja até ganhar meu marido, porque ele não gosta que eu vá. Aí o apóstolo Paulo diz, de onde sabes que um dia ele vai se converter? De onde sabes se salvará teu marido? De onde sabes, ó marido, se salvará tua mulher? Se ele consente em deixar você servir a Deus e não põe em embaraço, não o abandone. A tua casa e teus filhos serão santificados por causa de você. Entenderam até aí? Ok? Depois você confere lá em 1 Coríntios, capítulo 7, e confere lá se eu estou inventando. Ok? Foi o que aconteceu aqui. A Zípora teve que santificar a casa. Então Zípora tomou uma pedra, circundou o prepúcio do menino, jogou aos pés do Moisés o prepúcio do menino. Imagina a cena, misericórdia, né? Certamente me és um esposo sanguinário. E desviou-se dele. Então ela disse, esposo sanguinário por causa da circuncisão. Então a situação era essa. Ele não circuncidou, ouviu o chamado, não envolveu a família. Se não quer, vai fazer o quê? Mas é menor de idade, está debaixo do teu teto. Circuncida. Se o marido não fizer isso, a esposa vai ter que fazer. Porque senão passa daquela casa o sacerdócio, o chamado, o governo, o ministério. Vocês estão entendendo a seriedade? Estão? Está bem legal a cara de vocês. Aleluia. Né? Marido sanguinário, assassino de gerações. Quando, então, a mulher deve assumir esse papel? 1 Coríntios 7, 13. E se alguma mulher tem marido descrente, já veio assim,
Ela não estava na igreja e foi lá buscar descrente. E aí vai sofrer porque quis. Não viu se era compatível. E se alguma mulher tem marido descrente e ele consente em habitar com ela, não o deixe. Porque o marido descrente é santificado pela mulher e a mulher descrente é santificada pelo marido. Se não fosse assim, os filhos seriam imundos. Mas agora são santos. Oh, maravilhoso Deus. É mais difícil? É. Mas é o escape que Deus deu. Ok até aí? Vou pular umas partes aqui. Vamos para a questão do sacerdócio, a bênção. Amém? A bênção no sacerdócio. Muitos querem exercer a bênção, o sacerdócio, na igreja, mas não querem exercer na família. Mas há um pré-requisito, que está lá em 1 Timóteo capítulo 3, verso 4 e 5. Que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição, com toda modéstia. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, não circuncida a sua própria casa, não exerce sacerdócio na sua própria casa, porventura terá cuidado da igreja de Deus? Ele está perguntando, o que vocês acham? Então, são pré-requisitos para exercer governo, sacerdócio na igreja, tem que exercer primeiro em casa. Começa em casa. Em casa nós somos forjados a não desistir, a amar incondicionalmente. Por isso que ele manda começar em casa. Você se irrita com o filho, fica bravo com ele muitas vezes, mas você não manda ele embora. Você não o rejeita. Você faz de tudo para restaurá-lo, é ou não é, gente? Se você entender isso dentro de casa, quando você estiver cuidando de alguém na célula, você não vai desistir dele também. Alô? O marido e a mulher, às vezes, se desentendem, um fica chateado com o outro, mas eles têm que se acertar, eles têm uma aliança. Quem entende isso em casa, também não vai ficar quebrando a aliança. Ó, pastor, estou entregando aqui essa célula, porque briguei lá com aquele casal, não quero mais saber, estou indo embora. Ele não vai fazer isso se ele foi forjado em casa, com a própria esposa e com o próprio marido. Vocês estão entendendo? Então, o sacerdócio, ele começa na casa. Foi aprovado na casa, é uma das qualificações, não é que é a única, mas isso nós veremos outro dia. Eu quero ir concluindo com a questão da importância da bênção paterna. Hoje nós vamos fazer aqui a bênção paterna. Talvez o seu pai já partiu e não ministrou a bênção para você. Se não partiu ainda, às vezes ele nem está em condições de ministrar as bênçãos para você. Mas você tem paternidade espiritual. Amém? É imprescindível que toda pessoa seja abençoada pelo seu pai. Na falta do pai, aí a mãe vai abençoar, essa bênção aqui não. Na falta do pai, ela é tão séria que na falta do pai, alguém da família que seja idôneo, que tenha aquelas qualificações, ou um irmão mais velho, ou um tio, ou um avô, que tenha condições, precisa liberar a bênção. Mas ele não tem também o tio, o avô, não são cristãos. Então, aí o pastor pode fazer isso. Vocês estão entendendo? Essa bênção que nós vamos ver aqui é a bênção que libera identidade e destino, que faz a pessoa ser abençoada na terra. Abençoar significa, no original, autorizar para prosperar.
tudo que a pessoa for fazer, ela vai ter a bênção, graça e favor de Deus. Você já conheceu alguém esforçado, que se esforça até, ou se esforçou até mais do que os outros, mas parece que as coisas não acontecem na vida dela? Quem já conheceu gente assim? Está faltando a bênção. A Bíblia diz que quando nós temos a bênção do Senhor, amados, nós somos abençoados. Ao entrar, ao sair, nós somos abençoados. A pessoa vai fluir. A Bíblia diz que não é do mais rápido a corrida. A corrida é vencida por quem tem a bênção de Deus. Não é do mais esperto, não é do mais rápido, não é do mais forte. A vitória, a conquista é de quem tem a bênção de Deus. Quando ele tem a bênção de Deus, todo o seu esforço, não que ele não vai ter que se esforçar, mas ele não vai comer pão de dores. Pão de dores é se acabar para conseguir as coisas. Ele vai ter a bênção, graça e favor de Deus, caminho reto e aplanado. E o pai foi qualificado por Deus para ministrar essa bênção na vida dos filhos. É uma das coisas que, por mais santa e consagrada que a mulher seja, ela não vai poder fazer. É muito importante. O moço tem que aprender que essa responsabilidade antes de casar. Eu tenho que estar capaz de ser bênção, cobertura na vida da minha família. Guerreiro, eu vou guerrear por eles. Aqui nessa casa tem valente. Onde há valente, a casa não é saqueada, diz a Bíblia. Quantos que nós temos visto que não ora, quem tem vida de oração na casa é a esposa. Ah, pastor, meu marido não ora, não sei o quê, eu tenho que ficar orando, só eu, sozinho. Misericórdia. Vai fazer o quê daí? É julgo desigual? É. Deus não agrada? Não. Mas muita coisa nós temos que ver antes de casar. Uma das coisas que me chamava a atenção no meu esposo é que ele era de oração. Toda vigília ele estava lá e para tudo na igreja, mutirão, evangelismo, envolvido. E era a mesma coisa que ardia no meu coração. Era a mesma coisa. Se a pessoa não é de oração antes de casar, você acha que ela vai ser depois? Se ela não é de ler a palavra de Deus, ser firme, constante na igreja, gente de aliança, antes, você acha que vai ser depois? De onde sabes? Parafraseando o Paulo, de onde sabes? Não, pastor, depois de casar muda. Ah, não muda não, filhinha. Às vezes muda alguns para pior. Toma cuidado. Como diz meu sogro, toma cuidado, né? A bênção. Vamos ver os textos rapidinho. Números, capítulo 6, verso 22 e 27. E falou Adonai a Moisés, e falou o Senhor a Moisés: fala a Arão e seus filhos, dizendo: assim abençoareis os filhos de Israel, dizendo, então o pai tem que ministrar essa bênção aqui. O sacerdote ministrava para a congregação de Israel. Cada pai tem que ministrar dentro da sua casa. O Senhor te abençoe e te guarde. Deixa eu ver quem sabe de cor aí. Vamos lá? O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Isso é graça e favor. E tenha misericórdia de ti, porque quando a pessoa tem graça e favor, ela pode ficar metida, né? Orgulhosa. E tenha misericórdia de ti, porque a glória de Deus, ela pode também acabar com a pessoa.
é cabode, é peso. Ele te dê muita glória e tenha misericórdia para você suportar. O Senhor sobre ti levante o seu rosto. Deus vai estar à sua frente, vai assumir a sua batalha e te dê a shalom. Amém? Todo pai precisa aprender a ministrar essa bênção para o seu filho. No começo você pode ler? Pode, não tem problema nenhum. Deixa eu ler aqui. Mas com o tempo você vai já ficar memorizado. Amém? Os jovens que não casaram ainda têm que ir aprendendo já. Tem algum moço aqui que já sabe falar isso? Tem algum jovem aí que já sabe ministrar? Alô? Prestem atenção, hein, moças? Sacerdote. Cada sacerdote abençoará o meu povo, dizendo assim: o Senhor te abençoe e te guarde, meu filho. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê shalom. Assim, fala assim, ok? Assim porão o meu nome, ó, nomear, ó, circuncisão. Assim porão o meu nome, confirmarão aliança comigo sobre os seus filhos, o meu povo Israel, e eu os abençoarei. Para que eu tenho que ser abençoado? Porque ser abençoado na vida faz toda a diferença, gente. Faz toda a diferença. Desde a barriga da tua esposa, você já tem que abençoar seus filhos. Desde a barriga. Lê a Bíblia para eles desde a barriga. Põe louvor e adoração para eles. Abençoa. Isso vai liberar e confirmar a aliança de Deus na vida deles. E vai estabelecer identidade e destino. Fala identidade. Quem é? Destino. Para que é? Identidade, quem você é. E destino, para que você nasceu. O pai precisa buscar de Deus, o pai e a mãe. Qual o teu propósito para o meu filho, para a minha filha, Senhor? E liberar esse propósito na vida deles. Identidade vai desde da sexualidade. A Bíblia mostra que quando nascia um homem, o pai dizia: nasceu um homem. Você é homem. E a palavra do pai ratificava aquilo no mundo espiritual e físico. Por que será um dos motivos que hoje em dia as coisas estão do jeito que estão? Os pais não estão estabelecendo identidade, muito menos destino, porque a identidade vem antes do destino. O ser vem antes do fazer. Amém? E nós vamos ver aqui, existem 8 bênçãos oficiais na Bíblia, que um pai deve ministrar na vida dos seus filhos. É claro que nós estamos falando disso do contexto de sacerdócio restaurado. Amém? Que nós temos esperança. Amém? Que Deus vai estabelecer, já está fazendo isso com os homens valorosos dessa igreja, amém? Desde dos moços. Talvez você diga assim: mas eu nunca aprendi isso. Mas está aprendendo hoje. E a luz veio. Ame a luz e não as trevas. A condenação está em receber a luz, revelação, conhecimento e a rejeitar, não querer andar. Os jovens, os moços, graças a Deus, já estão recebendo isso agora. Amém? Abençoar no hebraico é barak, que significa conceder poder,
autorizar alguém para ser bem-sucedido e próspero na vida. Quando você abençoa o seu filho, você está autorizando ele a romper no mundo espiritual e físico toda oposição contra o sucesso dele. Vocês estão entendendo? Autorizo você a ser bem-sucedido, autorizo você a ser próspero, autorizo você a ser feliz, você está autorizado pela sua autoridade dada por Deus na terra a ser bem-sucedido na terra. Essa é a importância da bênção. A palavra do Senhor diz que inútil vos será dormir tarde, acordar cedo, trabalhar que nem louco, comer o pão de dores, se a bênção do Senhor não estiver com você. Aos amados do Senhor que têm a bênção de Deus, enquanto eles dormem, Deus está preparando tudo para eles. Eles estão autorizados a prosperar nessa terra. Eles estão autorizados a ser bem-sucedidos. Tudo que empreenderem fazer dentro do propósito escrito no livro da vida deles, serão bem-sucedidos. Vocês estão entendendo? Abençoar, conceder poder, autorizar para prosperar. Significa também bendizer, presentear. Quando você abençoa seu filho, você está dando presentes espirituais para ele, ferramentas para ele romper nessa vida. Presentear, agraciar. A palavra barak também está relacionada a ajoelhar-se. Significa que para você fluir na bênção, não basta apenas o teu pai te dar a bênção. Você tem que estar no lugar da bênção, que é ajoelhado. O que significa isso? Disposição de coração, humildade e obediência para fazer por onde? Fazer a tua parte. Assim como não se pode amaldiçoar quem tem a bênção de Deus, porque é tão forte, gente. Se o teu filho é abençoado e ele sai lá, um macumbeiro joga uma praga nele, não vai pegar. Algum invejoso lá do trabalho dele faça uma bruxaria para ele, não vai pegar. Não se pode amaldiçoar quem tem a bênção de Deus. Agora, o contrário também existe. A bênção não alcança quem está fora do lugar barak. Quem não se submete, não está ajoelhado, não está na postura de submissão. Eis-me aqui, eu me sujeito à tua autoridade. Por isso que a Bíblia diz: converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Coração dos pais, sacerdócio restaurado para estar em condição de abençoar. Coração dos filhos, restaurar a condição da humildade e obediência para que eles recebam essa bênção. Quando a bênção cai onde há um barak, nada pode segurar. Nada pode segurar. Veja tudo que tentam contra Israel, não conseguem aniquilá-los. Não é de hoje, gente, que se levantam contra Israel. Essa história é velha, não é de hoje. Está lá na Bíblia, está lá na Bíblia. Mas eles têm a bênção do Senhor. Quando eles desobedeciam, Deus tratava com eles. Deus tratava com eles, Deus não passava a mão na cabeça. Mas quando eles restauravam com Deus, eles fluíam de novo de vento em popa na bênção e Deus restaurava tudo. Pode ver na palavra do Senhor. Quando existe a bênção e há alguém pronto para recebê-la no lugar certo, no Velho Testamento, no hebraico, barak. No Novo Testamento, Jesus chamou no Sermão da Montanha, bem-aventurados, né? Que também é o mesmo significado de ser abençoado, bem-aventurado, privilegiado, abençoado. Aquele que agir assim. A palavra grega, makarios.
É o mesmo sentido, aquele que está no lugar certo, onde a bênção cai. Você é Macários hoje. Você está onde o óleo está caindo. Você está onde a unção está caindo para mudar a tua história. Você não é órfão. O próprio Jesus diz: não te deixarei órfão. Eu vou mandar o Espírito Santo para vocês. E o Espírito Santo capacita os pais, as autoridades a derramar a bênção sobre você. Amém? Aleluia. É importantíssimo que você saia daqui hoje entendendo esses princípios e passe a aplicá-los. Amém? Passe a aplicar esses princípios na sua vida. Bem-aventurado, ajoelhar-se. O bem-aventurado recebe a bênção. Ele expressa diante do Eterno absoluta submissão a Deus e ao que está lhe abençoando. Sem a submissão, a bênção não vai fluir. Eu e o apóstolo sempre oramos por vocês e abençoamos vocês. Agora, cada um tem que estar no lugar da bênção. Qual que é o lugar da bênção? Submissão, obediência. Nós estamos fazendo a nossa parte como pais espirituais, de abençoar. Onde o Senhor acha os seus Macários, a bênção vai fluir. Mas se nós estamos abençoando você, a bênção vai lá para te pegar e chega bem na hora que você está falando mal do apóstolo, do seu pai espiritual. Será que a bênção vai fluir na sua vida? Alô? Isso é para você pensar. A bênção bate lá e volta. Glória a Deus, ela volta em dobro para nós. Aleluia. Ela volta, porque ela não é perdida. Mas onde ela acha um Macários, ela vai fluir. A bênção paterna, a partir da primogenitura, é tão importante na palavra de Deus. Esaú, quando perdeu essa bênção, ele chorou amargamente. Quantos lembram disso? E ele chorou. Olha lá em Gênesis 27, 38. E disse Esaú a seu pai: tens uma só bênção, meu pai. Abençoa-me a mim também, meu pai. E levantou Esaú a sua voz e chorou. Quantos lembram dessa passagem? Trata-se da bênção da primogenitura. O primeiro filho tem bênção maior. O Mauro gostou ali. Vocês estão entendendo? Vocês lembram da história que o Jacó, esperto, né? Ele comprou a bênção da primogenitura do irmão dele. O irmão dele trocou por um prato de lentilha. É o mesmo princípio do filho pródigo do Novo Testamento. Pródigo significa gastador, esbanjador. E o Esaú foi pródigo. Ele não valorizou a bênção. Ele não valorizou, ele trocou por um prato de lentilha. O que me vale a bênção agora se meu estômago está roncando? O que adianta eu ser crente se eu estou passando por isso, por isso? Ó, está trocando a bênção. E nós vemos então na palavra de Deus que ele chorou depois. Vamos ver o que aconteceu. No verso 34, Esaú, ouvindo as palavras de seu pai, bradou com grande e muito amargo brado. E disse a seu pai: abençoa-me também a mim, meu pai. Mas ele não podia mais, gente, abençoar. Que a bênção da primogenitura, que é especial, já tinha dado para o Jacó. Já tinha sido dado para o Jacó. Aí ele falou: vou te abençoar também, mas não vai ser a mesma coisa. Vocês estão entendendo a importância e a seriedade de abençoar na Bíblia, de tipos de bênção?
Esse é um texto que para você ver como é importante. Os irmãos de José, que se encheram de inveja quando Jacó deu a José uma túnica colorida, símbolo da graça, sinal de que José seria primogênito por eleição no lugar de Rúben. Rúben era o primogênito, mas contaminou o leito do pai. Perdeu a primogenitura. Quando o filho mais velho não honrava a bênção da primogenitura, o pai tinha direito legal e espiritual de escolher dentre os irmãos alguém idôneo, honrado, para receber no lugar do mais velho. No caso aqui, ele deu para o mais novinho, para o José. Deu a túnica colorida simbolizava: você vai ser meu substituto no governo dos negócios e no sacerdócio da casa. Por isso que eles ficaram com inveja do José. Logo mais novinho. Certamente o irmão número 2 pensou: se o número 1 perdeu, eu estou na linha de sucessão. Mas o Jacó escolheu o José. A importância da bênção do pai. Os filhos disputavam a bênção, porque eles sabiam que fazia toda a diferença. E não é diferente hoje. Algumas das principais bênçãos ministradas em ocasiões especiais. Vai anotando aí. Primeiro, quando a mulher está grávida. Nós já temos direito dessa bênção quando estamos na barriga da nossa mãe. Provavelmente, a maioria de nós não tivemos isso. Então, eu estou falando de restauração, amém? Não significa que já foi alcançado, mas Deus está abrindo essa possibilidade para nós pela luz, pela revelação da palavra. A maioria nem isso, nem essa possibilidade tem, porque não sabem nem isso que vocês estão sabendo hoje. Conhecereis a verdade vos libertará. Mas se não conhece a verdade, acabou a chance. Quando a mulher está grávida, até quando o bebê nascer, Deuteronômio 28:4, bendito o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Até os animaizinhos eram abençoados ainda no ventre. Lucas 1:42, em alta voz exclamou: bendita é você entre as mulheres, e bendito é o filho que você dará à luz. Então, eles tinham já esse princípio de abençoar, ok? Ao nascer, precisa ser abençoado ao nascer. Quantos viram um vídeo que eu coloquei lá? O pai, a criança acabou de nascer, glória, eu falei: oh, aleluia, já começou, né? Sacerdócio restaurado, o pai abençoando. Você será abençoado, você vai cumprir o propósito, você, né, liberando. Aquilo lá tem um poder no mundo espiritual e físico. Demônios de linhagens não vão ter autoridade de atrapalhar aquela criança. Graças a Deus. Ao nascer, para afirmar identidade e destino. Identidade, quem é? Nome, sexo, filiação. Nasceu um homem, você é João, você é filho do fulano e da fulana, liberando no mundo espiritual. Nasceu um menino ou nasceu uma menina. Os demônios que atuam na distorção da sexualidade já ficam tudo amarrado com isso aí. Já não vão ter poder. Destino, propósito, missão. Você nasceu para cumprir o propósito de Deus e será bem-sucedido nela. Você não vai ter vazio existencial na sua vida. Para que eu nasci? Não sirvo para nada. Você não vai ter isso, ok? Isaías 9:6. Um menino nos nasceu. Um filho se nos deu, o principado está sobre seus ombros. Aí vem a missão. Primeiro ele falou a identidade. Um menino, um filho.
O principado está sobre seus ombros. Se chamará maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Amém? Glória a Deus. Quando é apresentado no templo, a criança deve ser apresentada ao 8º dia de nascido. Apresentar uma criança na igreja não é um evento. Não é um evento social. É princípio. Você pode fazer uma festa, um evento depois? Pode. Mas procure apresentar dentro do prazo que a Bíblia manda. Se é principalmente o homem, ao 8º dia de nascido, ele já tem que receber essa bênção aqui, gente. Já tem que receber. Lucas 2, 21 a 24. Quando aos 8 dias foram cumpridos para circuncidar o menino, foi-lhe dado o nome Jesus, que pelo anjo lhe fora posto antes de ser concebido. O nome foi dado antes de ser concebido, ok? E ele foi apresentado no templo, como mandava a lei de Deus, ao 8º dia. Quando é desmamado, Gênesis 21, 8, o menino cresceu e foi desmamado. E no dia em que Isaque foi desmamado, Abraão deu uma grande festa. Quando é desmamado, a maioria fala, desmamou, é legal. O pai fala, ufa, vou ter que parar, posso parar, né, de gastar. Ou então a mãe fala, estou livre. Não, mas é profético. Glória a Deus, também é abençoado. Nessa fase do desmame, se é uma criança consagrada a Deus, ela era entregue para o sacerdote. Eu perguntei semana passada dos consagrados. Cadê os consagrados aí? Assim que é desmamado, era entregue para o sacerdote. Samuel foi assim, desmamou, entregou lá no templo. Ok? Então são fases onde bênçãos especiais são liberadas. Quando é batizado, Mateus 3, 16, 17, a reafirmação do princípio do bar mitzvah, ou do bat baraká, ou bar baraká, ou bar mitzvah e bat mitzvah. Bar baraká é o filho da bênção. O bar mitzvah é o filho do mandamento. Bar baraká, ele é quando o pai o abençoa. Bar mitzvah, ele é quando ele se põe no lugar da bênção. Juntou o baraká com o mitzvah, não, nem no céu, nem na terra, nem no inferno, nada lhe fará frente. Aleluia. Quando Jesus foi batizado, ao sair da água, Deus reafirmou sua identidade e destino. Este é o meu filho amado, que só me dá alegria. Ele reafirmou a bênção. Ao casar-se, quando vai casar, precisa da bênção dos pais. O pai precisa abençoar o filho para que seja um homem de verdade, chefe de família. Tem que liberar. Amém? Quantos nós já vimos que não abençoa os filhos no dia que vai casar? Teve um caso que a moça acabou de casar, a mãe dela falou assim, filha, já sabe, tá? Qualquer coisa, volta lá para casa. E voltou mesmo. Não deu certo, não. Não deu certo. Abençoe. Procure resolver as arestas tudo antes de casar. Procure resolver as arestas antes de casar. Para poder fluir, amém? Na bênção e não reter a bênção no dia do casamento. Marcos 10, 9. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. A bênção. Ao ingressar no ministério, a 7ª bênção. Ao ingressar no ministério,
A confirmação da bênção, chamado da ordenação, da paternidade espiritual. Os apóstolos. Essa é uma paternidade apostólica. Tem muitos textos aqui. Timóteo 1:6, Lucas 9:35, Marcos 9:7 e muitos, tá? Depois você confere. E uma bênção também que todo homem, quando ele sente que está chegando a sua hora de partir, ele deve abençoar. Jacó fez isso. A bênção, antes dele partir, liberar a bênção. No caso do contexto que o primogênito assume tudo, é o momento que ele passa o sacerdócio e o governo da casa e dos negócios para o filho mais velho ou para aquele que estiver herdando a bênção da primogenitura. Deve abençoar. Quando eu aprendi isso, eu falei, meu Deus, meu pai tem 12 filhos e ele ainda não fez essas bênçãos oficiais para nós. E eu falei, nós temos que nos reunir para o meu pai nos abençoar. E naquela semana eu estava em casa, não conseguia dormir e fui orando e orando por um, por outro. E enquanto eu orava, tocou o telefone e disseram que o meu pai estava indo para o hospital, que tinha tido uma parada cardíaca. E eu me apeguei nessa revelação para dizer para Deus, Deus, não leva o meu pai antes dele nos abençoar. Oficialmente, profeticamente. Nós não tivemos a chance de ter na hora certa todas essas bênçãos, mas antes dele partir, Senhor, nós somos 12 filhos, o Senhor falou que escolheu a cada um. Não leva meu pai antes dele nos dar a bênção oficialmente. E para a glória de Deus, depois dele já ter sido declarado morto, uma enfermeira falou, não pode ser, não aceito, deixa eu tentar ressuscitá-lo, deixa eu tentar mais. E tentou e ele voltou. Depois dizia, não é à toa que o nome dele era Lázaro, né? O Lázaro ressuscitou. E depois disso nós tivemos um culto lá na praia, onde nós colocamos o texto para ele ler. O Senhor te abençoe e te guarde. Gente, foi muito forte. Foi muito forte quando meu pai, sentadinho na cadeira, com a Bíblia, né? Foi repetindo, o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Foi muito forte, o clima mudou. O clima mudou. Glória a Deus. Alguns já começaram a falar em línguas. A unção do Senhor veio. Foi muito bom, foi maravilhoso. E hoje nós queremos que você seja abençoado. Amém? Quantos pais estão aqui com os seus filhos? Levanta a mão. Então coloque-se em pé junto com seus filhos. Você vai abençoá-los agora. Você vai dizer para Deus, Senhor, a partir de hoje eu vou entrar em linha. Eu vou ser um homem de verdade. Filhos, procurem seus pais. Pode chamar as crianças que nós vamos, né, abençoar. Nós vamos fazer isso oficialmente aqui no solo santo da casa do Senhor, no lugar santo. Depois você vai reafirmando no seu dia a dia. Todos os dias abençoe seus filhos. Quando que é para abençoar? Todos os dias. Meu filho, eu te abençoo. Vai dar tudo certo com você. Que Deus te abençoe, que Deus guarde você, que Deus te proteja, que o teu dia seja abençoado. Abençoe, abençoe. Depois, aqueles que o seu pai não está aí ou já partiu, o apóstolo vai abençoar você como seu pai. Vai fazer o mesmo efeito, está dentro da autoridade bíblica. Todos aí com seus filhos? Está chegando ainda? Vocês entenderam a importância? Deus direcionou a ministrar e ensinar isso. Porque Deus quer mudar histórias. Aleluia.
Você que está sentado, faz assim com a sua mão, tá? Vai ser restaurado isso com os pais aqui presentes e depois o apóstolo também vai liberar sobre a vida de vocês. Começando pelo patriarca aqui, o pastor Garajal, né? Abre o texto aí, amor. Ele vai ler e vai abençoar a família dele. Vem aqui na frente, aqui, virem para lá. É um momento profético. Ele vai ler abençoando, tá? A bênção. Você pode ir conduzindo e os pais repitam junto com ele. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. O Senhor faça resplandecer o seu E rosto sobre ti. tenha misericórdia de ti. E tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levanta o seu rosto O Senhor sobre ti levanta o seu rosto e te dê a paz. e te dê a paz. Aleluia, glória a Deus. Os demais irmãos agora, né? Amém? Cujos seus pais já partiram ou não estão aqui, se coloquem em pé em nome de Jesus, que eu quero abençoá-los. Coloca a mão no seu coração. Entenderam? Não é complicado. É simples, porém poderoso no mundo espiritual e físico. Talvez as coisas não deslancharam ainda, não romperam na sua vida por causa da falta do bar-baracá ou do bate-baracá. Isso você estará recebendo, amém? Da sua paternidade apostólica, paternidade espiritual. Aí você vai se colocar no lugar do bar e bate mitzvah, o filho do mandamento, ok? Então coloca a sua mão. Talvez seu pai foi embora, te abandonou ou já partiu para o Senhor, não sei, mas o mesmo efeito espiritual vai fluir agora através do apóstolo. Faz assim com a sua mão. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Presta atenção. Você não vai sair deste lugar do mesmo jeito que você entrou. Amém? Agora as mulheres sentam e ficam só os homens de pé. Ele vai liberar a bênção da identidade. Amém. Coloca a mão no seu coração. Deus, em nome de Jesus, eu libero, Senhor, sobre a vida de cada homem, ó Deus, a identidade de que são varões de Deus, homens que Deus levantou para esse tempo, que tem um destino, nasceram com um destino para o louvor da tua glória. Homens que serão sacerdotes da sua casa, do seu lar, da sua família. Homens de verdade, ó Deus, que irão proporcionar às suas esposas e filhos e famílias, ó Deus, a provisão, não só material, mas espiritual. Nós declaramos, Pai, que são homens de verdades, sacerdotes dos seus lares, ó Deus, que farão, ó Deus, com que suas famílias sirvam, como Josué disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu libero isso
sobre a vida de cada homem nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Agora os homens sentam e as filhas se levantam, amém? Presta atenção, o pai tinha que abençoar o homem e a mulher. Até no natural, Deus já fez isso. Se você já estudou, você sabe que quem define a sexualidade da criança é o pai. Quem já estudou isso? É o homem que define. Ou é XX ou é XY. É o homem que decide. Até na genética, até no natural, Deus já deu ao homem a capacidade de definir a sexualidade. Então o apóstolo acabou de dizer: Senhor, eu te apresento homens. Amém? Se havia alguma distorção na sexualidade, não haverá mais. Em nome de Jesus. A mesma coisa agora, as moças. Ele vai declarar também identidade. Que mulheres de Deus estão aqui. Que essas são mulheres. Amém? Identidade e destino. Todas as mulheres, coloquem em pé. Coloca a mão no seu coração. Em nome de Jesus, Pai, eu libero nessa noite sobre cada uma das mulheres, ó Deus, que estão aqui nessa igreja, neste culto, neste lugar santo. Ó Deus, eu declaro que elas são filhas do Senhor, são mulheres. Suas identidades são mulheres e seu destino nasceram para o louvor da sua glória. Ó Deus, mulheres que gerarão filhos, filhas, para a glória do Senhor. Ó Deus, e servirão ao Senhor, e se apresentarão diante do Senhor, sendo submissas aos seus maridos, e juntos formando a família, para a glória do Senhor Jesus. Eu libero sobre cada mulher, em nome de Jesus, a identidade e o destino que são para o louvor da tua glória, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Profeticamente, no principal, que é o espiritual, você está restaurado. Amém? Agora chame a existência no seu dia a dia. Você, mulher, você será feliz em ser mulher, plena em ser mulher. Amém? Não importa se alguma vez você escutou: ah, mas eu não queria que fosse menina, eu queria que você tivesse nascido homem. Não importa, Deus quis que você fosse mulher. Aleluia, isso foi restaurado hoje. Agora todos ficam em pé. Vocês estão abençoados. Os homens digam assim: eu sou, no mundo espiritual e físico, um Barbaracá, um filho da bênção. Agora as mulheres digam: eu sou, no mundo espiritual e físico, um Abate Baracá, uma filha da bênção. Aleluia, glória a Deus, aplaude ao Rei. Aleluia. Vai rompendo os grilhões, vai quebrando as cadeias, Senhor, de geração a geração. Vem romper toda distorção, em nome de Jesus. Nesse dia profético, nesse dia de rompimento, somos livres, glória a Deus, aleluia. Você é livre, você vai sair diferente do que você entrou, autorizado para prosperar, conquistar a terra, ser bem-sucedido em tudo que empreender, para a glória de Deus. E quando você fechar os seus olhos, você terá vivido plenamente e cumprido o propósito da sua existência. Eu declaro isso, debaixo de unção profética, que isso se estabeleça como um decreto no mundo espiritual e físico,
que nada lhe fará frente, que você será bem-sucedido e a tua genealogia, os seus descendentes serão filhos de Deus, aliançados, e terão a salvação e viverão a eternidade com o Senhor. Em nome de Jesus, declaramos e liberamos isso como um decreto irrevogável no mundo espiritual e físico. E essa dimensão está sobre a sua vida. Diga amém, aleluia. Aplauda o Senhor mais uma vez. Aleluia.